Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem, que tenham tido um bom fim de semana, que estejam passando aí por essa quarentena de forma tranquila. Eu tenho esperança mesmo de que em breve nós estaremos juntos, novamente, né? E enquanto isso, moçada, lembrem-se sempre que vocês podem contar comigo não só como professora, mas também como amiga, sabem como me encontrarem. Sinto muita saudade de vocês, tá? Bom, para a gente não deixar aí os parênteses de lado, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Eu queria contar para vocês que eu gravei esse vídeo já a terceira vez, porque as duas vezes que eu gravei antes não gravou. Então eu vou tentar gravar novamente. E eu tenho uma proposta diferente para a aula de hoje, que é fazer uma recuperação do conteúdo aí do ensino-aprendizagem desde que nós começamos com as videoaulas, né? É, por que isso? Porque quando a gente está em sala de aula, é mais fácil para nós tirarmos as dúvidas naquele momento da explicação. E pela videoaula isso se torna um pouco mais difícil. Então, alguns alunos até têm entrado em contato comigo, tirando algumas dúvidas, mas eu optei por fazer uma recuperação de conteúdo dos temas mais importantes desde que então começou a quarentena. Nós começamos com o tema obrigatoriedade da lei. O que nós temos para falar disso? Rapidinho, né? Sabemos que a consequência natural da vigência da lei é a sua obrigatoriedade, né? Não teria sentido o direito existir se não fosse para ser obrigatório. Tanto que nós comentamos que tem um artigo da LINDB, que é o terceiro, que ele diz: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O que quer dizer isso? É uma presunção, né, essa norma, de que todos nós conhecemos as leis. Embora alguns autores entendam, né, que isso é uma ficção jurídica, não teria como, né, nós, todos os cidadãos brasileiros, conhecerem todas as leis na ordem jurídica brasileira, mas a publicação no Diário Oficial, que é o último trâmite do processo legislativo, ela tem esse papel, né, de tornar a lei pública e com o objetivo de que todos possam conhecê-la e, conhecendo, se torne obrigatória. Tá? As leis são obrigatórias, elas se obrigam, né, por uma questão de segurança jurídica. Tá, moçada? Bom, o próximo tema que nós vimos é o direito costumeiro. Falamos que, na atualidade, como órgão gerador do direito, o costume ele se apresenta com pouca expressividade. Né? Ele se apresenta apenas como uma função supletiva da lei, no segundo momento, né? Na falta dela. Então, o direito escrito ele já absorveu aí a quase totalidade das normas consuetudinárias, né, das normas costumeiras, salvo aí os povos anglo-americanos, né, onde o direito costumeiro mantém aí uma relativa importância, que tende, né, a diminuir em face aí da crescente produção legislativa que está tendo lá, tá? O direito costumeiro, moçada, ele pode ser definido como um conjunto de normas de conduta social criadas espontaneamente pelo povo, não são normas escritas, mas são obrigatórias, né? Através de um uso reiterado, a prática ela tem que ser reiterada, não é uma única vez, né? E também uniforme da mesma maneira, tá? E que gera aí uma certeza de obrigatoriedade reconhecidas e impostas pelo Estado, que é o caso que nós demos como exemplo do cheque pós-datado no Brasil, né? Lembrando aí que nós não podemos confundir os costumes com as regras de trato social, porque regra de trato social elas são padrões de conduta social, né? Que visa tornar o ambiente social mais ameno, que está ligado aí às regras de cortesia, às regras de linguagem, as regras de educação, entre outros, tá? Bom, quais são os elementos dos costumes? Os elementos são dois.
nós temos o elemento material e o elemento psicológico. O elemento material do costume consiste nessa repetição constante e uniforme de uma prática social. E já o elemento psicológico é o pensamento, é a convicção, né, que a prática reiterada, constante, uniforme, ela é necessária, é obrigatória, né? Então é a certeza de que a norma adotada espontaneamente pela sociedade, ela possui um valor jurídico. Tá? Bom, existem três espécies de costumes. Nós temos o costume secundum legem, o praeter legem e contra legem. Vamos dar uma resumida, né? O secundum legem seria o seguinte: não seria uma prática social ganhando efetividade jurídica, mas a lei introduzindo novos padrões de comportamento à vida social e que são acatados efetivamente. Então seria o contrário, né? Não seria uma prática social ganhando aí uma efetividade jurídica, mas seria a lei introduzindo aí novos padrões de comportamento que a vida social e que são acatados. Inclusive há divergências doutrinárias aí quanto ao significado dessa espécie. Para eter legem é o que se aplica de forma supletiva o costume, supletivamente, né, na hipótese de lacuna da lei. E o contra legem, que se caracteriza, né, pelo fato de a prática social contrariar as normas do direito escrito. Também tem divergência doutrinária quanto à sua validade, né? Mas o pensamento predominante é de que só revoga uma lei, uma outra lei, e jamais um costume revogaria uma lei. Tá? Bom, qual é o valor dos costumes, né? No direito brasileiro, a lei é a principal fonte formal, como a gente pode verificar, inclusive, no artigo 4º da LINDB, né? E também no artigo 3º da Constituição, quando traz o princípio da legalidade. O artigo 4º, ele determina, né, que o juiz poderá aplicar, na falta da lei, né, os costumes, os princípios e a analogia. Então ele coloca, né, a lei como a principal fonte formal e os demais como fontes secundárias por meio do artigo 4º da LINDB. Bom, como é que eu faço prova dos costumes, né? O princípio, os juízes conhecem o direito, é o princípio pelo qual as partes, né, elas não precisam fazer prova da existência de um direito invocado. Então, embora, vamos fazer um parênteses, na nossa petição inicial, além de contar os fatos ao juiz, eu também conto o direito a ele, que por meio dos fundamentos jurídicos, né? Mas, quando se diz respeito aos costumes, tem um artigo no Código de Processo Civil que diz claramente que a parte que alegar um direito consuetudinário, ela tem que fazer prova do teor e da vigência e assim se o juiz determinar, né? Bom, então nós temos aí como exemplo de prova dos costumes no cheque pós-datado, né, também conhecido como cheque pré-datado. Nesse caso, nós podemos ter aí, uma prova material, né, com um bom para, podemos ter aí testemunhas, né, que presenciaram aí o pacto entre as partes de que o cheque pós-datado ele seria para uma data posterior que não aquela da data do próprio cheque. Então, são formas de se fazer prova aí dos costumes, tá? Bom, outro tema que nós vimos é o desuso das leis. Eu até perguntei para vocês, moçada, vocês já ouviram um termo, a lei não pegou? Isso acontece, né? Às vezes uma lei, ela tem vigência, mas ela está em desuso, né? E o que seria isso? Então, eu até fiz
uma nota introdutória comentando que o Brasil é um dos países que mais leis possui, né? E que ele padece de um mal também que alguns chamam de fúria legiferante, que é aquela vontade enorme de fazer um monte de lei ao mesmo tempo. E o resultado disso é esse emaranhado aí de leis, né, que ninguém sabe ao certo o que está em vigor e o que não está em vigor, né? E então, moçada, existem leis que entram em desuso, né? Devido aí à própria evolução também da própria sociedade, né? Muito embora continuem a fazer parte aí da legislação vigente, elas não são mais usadas, né? Bom, o desuso das leis se caracteriza por dois elementos, né, que é a generalidade e o tempo. Então, o desuso ele deve estar generalizado, né, na área de alcance da lei e por um prazo de tempo suficiente para gerar no povo o esquecimento dela. Então, são dois elementos que caracterizam aí o desuso, generalidade e tempo. Quais são as causas do desuso, né? É, vamos distinguir duas séries de causas. Uma que se localiza na própria lei e uma outra que é provocada por interesses aí de várias espécies da administração pública, né? Vamos falar das leis. As leis podem ser anacrônicas, né? São aquelas leis que envelheceram no tempo, durante o seu período de vigência, mas não foram revogadas, né, pelo legislador. Elas permanecem imutáveis, enquanto a vida evolui, elas permanecem no ordenamento jurídico. Nós temos as leis artificiais, que é fruto apenas do pensamento, né, que são distanciadas aí da realidade que elas serão aplicadas. Temos as leis injustas, que é aquela que nega ao homem, né, o que lhe é devido, ou lhe confere até o indevido. E temos as leis defectivas, que são aquelas leis que não fornecem todos os recursos técnicos para sua aplicação. Tá? Bom, a tese de validade das leis em desuso, né? Existe uma corrente doutrinária que defende a permanência das leis em desuso e desenvolve essa sua dialética em função de dois argumentos básicos. Então, eles dizem as leis em desuso permanecem no nosso ordenamento jurídico. Que é o fundamento caráter político, né, e o outro fundado aí na hierarquia das fontes formais do direito. Sobre o primeiro argumento, eles entendem que a abrogação, que é a revogação total da lei, que é tirar a obrigatoriedade da lei toda, né, ela só encontraria justificativa em monarquias absolutas, né, em que a lei aí seria um produto exclusivo da vontade do governante. E o segundo ponto de apoio da corrente baseia-se na hierarquia das fontes formais, que nos sistemas filiados, né, a família romano-germânica, que o Brasil faz parte, dá primazia à lei sobre o costume. Então, a lei ela está em primeiro lugar e o costume em segundo, né? Nós temos um artigo na LINDB, que é o segundo, que diz que não destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, o costume jamais poderia revogar uma lei. E existe uma outra tese, que é a tese da revogação pelo desuso da lei. A lei que está no ordenamento jurídico, ela em desuso, ela está automaticamente revogada. Alguns juristas, eles sustentam essa revogação por meio da abrogação, que é a revogação total, e eles sintetizam os pensamentos por meio de três argumentos principais, né? Primeiro, a renúncia tácita pelo Estado, ou seja, o Estado deixou de aplicá-la, né, tacitamente. Segundo, pela irrelevância da lei, pela insubsistência dela no sistema jurídico,
Tá? E terceiro, pela validade da lei condicionada a um mínimo de eficácia, porque se a gente não tem um mínimo de eficácia da lei, também não teria sentido dela permanecer no ordenamento jurídico, né? Bom, vamos fazer algumas conclusões que nós fizemos antes, só para dizer que sobre o tema central, né, validade ou não da lei em desuso, a solução ela deve ser guiada pelos dois valores supremos, né, do direito, que é a justiça e a segurança. Bom, como justiça não pode haver sem segurança, então o centro da gravidade do problema reduz-se aí aos critérios de segurança jurídica. Então, onde estaria a segurança da sociedade, né? Enfim, nas leis que ninguém cumpre e os órgãos públicos rejeitam, né? Ou nos costumes, né, que criaram raízes aí na consciência popular. Então, a verdade, ela não se localiza nem num extremo e nem no outro. A lei em desuso, ela é um mal que não oferece aí soluções ainda ideais, né? Dar validade a uma lei abandonada, esquecida pelo povo, negligenciada pelo próprio Estado, seria um ato, por alguns autores, entendem que é um ato de violência, né? E que poderia provocar, inclusive, situações por demais graves aí e incômodas, tá? A adoção de um critério absoluto de revogação da lei pelo desuso, de igual modo, também atenta, né, contra os princípios da segurança da sociedade. Então, de importância igual ao problema da validade da lei em desuso, nós julgamos também o estudo da prevenção desse fenômeno, né? E comentamos que as parcelas de responsabilidade na prevenção, elas dividem-se entre os poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, né? Que tem aí na lei o seu grande elo. Tá? Então, a eliminação do fenômeno desuso, né, está na dependência aí direta, né, da fidelidade dos três poderes aos princípios aí da ciência jurídica. Então, vale aqui a pena lembrar que o legislador, quando ele estiver elaborando uma lei, ele tem aí que fazer, se ele não for um jurista, pedir para o seu assessor jurídico fazer uma pesquisa, né, para ver se essa lei ela entrará em desuso ou se ela terá uma aplicabilidade efetiva. O próximo tema que nós comentamos foi a jurisprudência. No curso da história, né, o vocábulo jurisprudência ele sofreu uma variação semântica, que é quando a mesma palavra ela é utilizada aí com significados diferentes. Então, jurisprudência tem uma origem latina, é formado por duas palavras, iuris e prudência, né? O vocábulo foi empregado em Roma para designar ciência do direito ou teoria da ordem jurídica, né? Foi definido aí como um conhecimento de coisas divinas, humanas, ciência do justo, do injusto, né? E considerando aí, né, muito significativa a acepção romana, que realça, inclusive, a qualidade essencial ao jurista, que é a prudência, né? Alguns autores entendem que tudo deve ser feito para manter, então, o uso, né, do sentido original aí, da palavra jurisprudência, porque está diretamente ligada àquilo que é essencial ao jurista, que é ser prudente, que é fazer aquilo que deveria ser feito, né? Bom, atualmente o vocábulo ele é adotado para indicar os precedentes judiciais, né? Ou seja, reunião de decisões judiciais interpretadoras do direito vigente. Bom, vamos falar das espécies aí de jurisprudência, né? Nós temos também a jurisprudência que ela não se forma, ela se forma, né? Não apenas quando há lacunas, né, na lei ou quando esta se apresenta defeituosa, mas a jurisprudência ela pode se apresentar também sobre três aspectos,
sobre 3 espécies, que a primeira é a secundum legem, que tem o mesmo nome lá, né, que nós já mencionamos, a praeter legem e a contra legem. A jurisprudência secundum legem, ela se limita a interpretar determinadas regras definidas na ordem jurídica. Então, as decisões judiciais, elas refletem aí o verdadeiro sentido das normas vigentes. A jurisprudência praeter legem é aquela que se desenvolve na falta de regras específicas, quando as leis são omissas. Aí eu aplico a jurisprudência. E a contra legem, que a gente brinca, fala que é no arrepio da lei que ela se forma, né? Porque é contra as disposições da lei, elas nascem contra a disposição. Então, é uma prática que não pode ser admitida no plano teórico, mas que, contudo, ela é aplicada quase sempre em face das leis anacrônicas, né? Ou até mesmo das leis injustas. Ocorre aí quando os precedentes judiciais contrariam o espírito da lei. Tá? Vamos fazer um paralelo entre a jurisprudência e o costume. Né? Entre a jurisprudência e o costume, há semelhanças e há também alguns pontos de distinção. A formação de ambos exige pluralidade de prática, né? Enquanto o costume ele necessita da repetição de um ato pelo povo, a jurisprudência requer uma série de decisões judiciais sobre uma determinada questão do direito. Então, a par, né, dessa similitude entre ambos, distingue-se principalmente nos seguintes pontos. Enquanto a norma costumeira ela é obra de uma coletividade de indivíduos que integram a sociedade, a jurisprudência ela é produto de um setor da organização social. A norma costumeira ela é criada no relacionamento comum dos indivíduos, no exercício natural dos direitos e no cumprimento dos deveres. A jurisprudência ela forma-se geralmente diante dos conflitos e é produto dos tribunais. E a norma costumeira é uma criação espontânea, enquanto a jurisprudência é uma elaboração intelectual. Tá? Bom, os juízes têm um grau de liberdade aí para aplicarem as jurisprudências. Né? Atualmente, quanto à margem de liberdade a ser atribuída ao judiciário, a doutrina registra algumas propostas, né? A livre estimação, a limitação à subsunção, a complementação coerente. Bom, o que é a livre estimação? Essa corrente ela preconizou uma ampla liberdade para os juízes, que poderão aplicar o direito consoante os princípios de equidade. Então, reconhece-se a necessidade de se permitir ao judiciário uma amplitude de atribuições para a solução dos conflitos. A segunda, que é a limitação à subsunção, porque por essa doutrina, né, o juiz ele operaria apenas com os critérios legais rígidos das normas jurídicas, aqueles esquemas lógicos, né, sem nenhuma possibilidade aí de contribuir, né, com a sua experiência na adaptação do ordenamento à realidade emergente. Então, com essa orientação, se evitaria o subjetivismo, porque ele aplicaria o que está previsto pelos ditames legais. E o arbítrio nos julgamentos também, né, se evitaria, ao mesmo tempo que se preservaria aí a integridade das leis. A contemplação coerente, ela constitui uma posição mais aceita, tá? E que reconhece a necessidade de se conciliarem os interesses de segurança jurídica pelo respeito ao direito vigente, com uma indispensável margem de liberdade aos juízes. Bom, o que é judicialização, né? A jurisprudência ela consiste na interpretação do direito efetuado pelo Poder Judiciário. Então, a judicialização ela é o fato do Poder Judiciário
tomar conhecimento e deliberar sobre assuntos que não são regulados em lei e, ao mesmo tempo, são de relevância social. Esse poder ele se apoia, então, em princípios constitucionais, não é do nada, é por meio de um princípio que é fundamento da própria República, do Estado de Direito Democrático, que é o da dignidade da pessoa humana, né? Para alguns críticos, né, na judicialização, haveria uma interferência indevida aí do judiciário em temas, né, que são de alçada do legislativo ou do executivo. Tá? Pergunta: a jurisprudência cria o direito? Então, para aqueles ordenamentos jurídicos filiados ao sistema anglo-americano, a jurisprudência constitui uma importante forma de expressão aí do direito. Então, ao fundamentar uma pretensão judicial, os advogados eles indicam uma série de sentenças ou acórdãos, né, que são prolatados pelos tribunais com pertinência ao caso concreto. Agora, nos estados que seguem essa tradição romano-germânica, cujo sistema vincula-se o direito brasileiro, né? Não obstante aí alguma divergência doutrinária, prevalece o entendimento de que o papel da jurisprudência limita-se a revelar o direito que já existe. Tá? No Estado moderno, é estruturado, né, nessa clássica divisão dos três poderes, né, o papel dos tribunais não pode ir além aí da interpretação ou da integração do direito a ser aplicado. Tá? Outra pergunta: a jurisprudência vincula os tribunais? Bom, na Inglaterra, a jurisprudência ela tornou-se obrigatória, né, com o objetivo de dotar o sistema jurídico de uma maior definição. Nos estados de direito codificado, a jurisprudência ela apenas, que é o nosso caso, né, ela apenas orienta, ela apenas informa, né? Os juízes, tanto que os juízes de instância inferior não têm o dever aí de acompanhar, né, a orientação hermenêutica de tribunais superiores. A interpretação do direito ela há de ser um procedimento intelectual do próprio julgador. Tá? Ao decidir, o que o juiz faz? Ele deve aplicar a norma de acordo com a sua convicção, recorrendo aí às várias fontes de estudo nas quais se inclui a doutrina e a própria jurisprudência. Bom, existe um processo de unificação das jurisprudências. E esse processo de unificação são chamados de súmulas. Né? A súmula, no direito brasileiro, chama-se súmula, né? Um instituto que registra, né, a interpretação pacífica, né, ou majoritária adotada aí por um tribunal a respeito de um tema específico a partir do julgamento de diversos casos. Tá? Bom, é uma matéria bastante polêmica, né, do ponto de vista doutrinário, chamado aí súmula vinculante, que tem uma previsão, inclusive, no artigo 130A da Constituição Federal, e por ela, a interpretação de matéria constitucional aprovada por 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal se torna obrigatória para os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, tal efeito visa evitar, né, o congestionamento de ações junto às altas cortes, né, de justiça, que se veem aí obrigadas a julgar questões jurídicas anteriormente já decididas em numerosos processos. Então, isso é a súmula vinculante. A corrente doutrinária que se posiciona contra o efeito vinculante, né, da súmula, entende que a sua adoção é nociva, né, pois retira dos juízes, aí, já que ela vincula, a liberdade de interpretação, né, impedindo-lhe, inclusive, de decidir de acordo com as suas próprias convicções jurídicas.
Bom, e por fim, nosso último tema, que foi o último da aula passada, que fala da doutrina jurídica, né? O que é a doutrina? A doutrina, ela se compõe de estudos, né, de teorias que são desenvolvidas pelos juristas, com o objetivo aí de interpretar e de sistematizar as normas vigentes e de também conceber aí novos institutos jurídicos, né, reclamados aí no momento que nós estamos vivendo, até mesmo no momento histórico. Esse acervo de conhecimentos, ele é resultado da experiência dos juristas, dos mestres de jurisprudência, dos juízes, dos advogados, que com certeza são os cientistas jurídicos por excelência, né? Os estudos doutrinários, eles se localizam nos livros, nas teses de doutorado, mestrado, é, TCCs, monografias, sentenças dos juízes, né? Então, o cientista do direito, ele é movido aí pelo espírito investigador, né? Que indaga o desconhecido. Eu até brinquei com vocês que eu já os vejo assim sentados, né, na mesa com um monte de livros abertos, com um computador, fazendo as pesquisas nos sites corretos, né, para investigarem, né, aquele problema, aquele caso concreto do seu cliente. Então, ele investiga o que é desconhecido, né, ele vai além, a fim de trazer à luz do conhecimento aí os princípios básicos que controlam a realidade, né? Para cumprir o seu papel perante a ciência do direito, o jurista ele necessita reunir algumas qualidades. Então, nós falamos que ele tem que ter interdependência, porque ele deve subordinar-se apenas aos imperativos da ciência, né? O seu espírito ele deve ser livre para enunciar aí os postulados ditados por sua consciência jurídica, né? Essa imparcialidade é que desperta confiança na doutrina jurídica e que lhe dá aí o maior prestígio. O jurista também deve reunir sólidos conhecimentos na área do direito e possuir aí talento e senso, né, jurídico e também o senso do dever, né, a necessidade de cumprir os compromissos assumidos perante o mundo científico. É indispensável para isso que ele possua também aí uma sólida formação moral. Aquele que escreve, ele tem que ter muita responsabilidade com aquilo que ele faz, né? Bom, a doutrina jurídica, para alguns setores da cultura, né, ela é considerada um fator de conservação da organização social para fornecer esse suporte científico, né, ao direito, que estrutura aí e informa as instituições e aos órgãos da sociedade. Bom, a doutrina tem três funções. Primeiro, uma atividade criadora, né? Que para acompanhar a dinâmica da vida social, o direito ele tem que evoluir, né? Mediante a criação de novos princípios e formas. Esse aperfeiçoamento permanente da ordem jurídica, ele decorre do trabalho dos juristas. Então, é a doutrina que introduz os novos conceitos, as teorias, os institutos, né, no mundo jurídico. Essas inovações elas devem ser estudadas, né, com a prudência necessária